Olá, amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo nas obras de André Luiz, Os Mensageiros. Hoje vamos estudar o capítulo 46, Aprendendo Sempre. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de uma hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados. Mas o movimento de serviço espiritual tornava-se intensíssimo. Reuniram-se ali, para os olhos humanos, 35 individualidades terrestres. E, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia a 2 centenas. Porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente, acompanhando os que buscavam socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores, em serviço nas vias públicas. Certo? Então, junto com cada encarnado, eles traziam os acompanhantes desencarnados. E esses não eram selecionados, eles vinham espontaneamente. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e, secundando-lhe o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Aproximando-nos do grande número de papéis nominados, e enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou: temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo o que pedem? Indagou Vicente curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularíssimo de seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas ao menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desassinados, sem nexo, fora de siso. A solicitação da terapêutica para a manutenção da saúde física pelos que de fato se interessem pelo concurso espiritual é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais, e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como que para acentuar fortemente as palavras, e considerou: possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, neste caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que pregam para os outros
como ensinar a paciência aos que aconselham os semelhantes e como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já encontram plenamente informados não será menosprezo do valor do tempo? Isso cabe para nós todos, meus amigos. Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto sorrindo, mas nós não podemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão alto preço pela invigilância. Nesse caso, perguntei respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns raros, esclareceu nosso orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Entretanto, quase sempre, é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta dos nossos recursos em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade deles mesmos. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato, agora, deve ser, acima de todos, aquele que se refere à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo à própria conta. O que acontece então? Perguntou Vicente curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. Que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse, depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o nosso novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele, é possível estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião, para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante meu amigo. Sem dúvida, acentuou o nosso orientador solícito, aguardaremos as suas indicações. Ah, foi só puxão de orelha hoje. Quantos de nós não estamos nas condições que ouviram as reprimendas? Não é verdade? Precisamos reler esse capítulo, cada um de nós, e ver onde nos enquadramos e procurarmos correção adequada ao nosso caso. André diz que faltava mais de 1 hora para começarem as explanações evangélicas. Vimos no capítulo anterior que os tratamentos foram feitos antes. Concluímos, então, que as atividades nos centros espíritas começam muito antes do horário marcado para os encarnados.
Vimos que todo o espaço é preparado, higienizado e protegido por faixas magnéticas bem antes. Acredito que muitos espaços destinados ao culto e socorro deva permanecer constantemente preparado e seguro. André explica que estavam na sala umas 35 pessoas, mas no plano espiritual contavam 200 de espíritos buscando socorro ou aprendizado. Portanto, amigos, nunca imaginemos que as nossas reuniões sejam pequenas, ou mesmo sem nenhuma pessoa presente. Os espíritos lá estão nos esperando, seja para um esclarecimento ou ajuda aos seus problemas imediatos. André detalha que ali estavam também espíritos perturbadores e que para este havia espaço determinado para não incomodarem os demais. Esses eram quase obrigados a entrar, pois estavam ligados aos que vinham buscar auxílio, ou seja, espíritos que incomodavam os encarnados e eram tratados também. Então, uma pessoa tem um transtorno espiritual qualquer, tem companhias que colaboram com esse transtorno. Quando ela se dirige ao centro espírita, essa companhia é carregada, entre aspas, junto. Então, o encarnado vai se tratar, vai ouvir a preleção, vai ouvir orientação, mas esse espírito agregado pode tumultuar tudo. Então, ele fica em espaço reservado para ele, onde certamente ele pode ouvir tudo, mas não pode incomodar os presentes com suas vibrações, com suas projeções mentais. Importantíssimo tudo isso. André nota que há atendimentos solicitados pelos papéis anotados, como os que todos nós conhecemos nos centros, que tem uma caixa ou um caderno onde se anotam os nomes das pessoas que precisam de ajuda. Todos nós conhecemos isso. Aniceto explica que nem todos podem receber a cura ou a solução para os seus problemas. Sabemos que a maioria das vezes os nossos problemas gerais ou de saúde têm finalidades educativas. Se tirarem, cessa o ensinamento proposto. Não é verdade? Então, a gente sabe que um problema que a gente tem, seja ele físico, mental, emocional, moral, o que quer que seja, tem uma razão de ser. Ou foi procurado por nós, ou ele veio com uma lição a aprender. Se a gente tira essa situação, cessa o ensinamento. É como você tirar o medicamento de alguém que está doente. Então, foi dado um remédio amargo para uma pessoa se curar. Você vai tirar o remédio amargo? A pessoa não vai se curar. Então, a gente tem que encarar os nossos problemas, as nossas situações, como medicamentos. Como eu posso fazer com que esse medicamento seja absorvido rapidamente e com eficiência, para que eu possa me livrar dele? Não é? É difícil, mas é preciso. Aniceto detalha a razão que nem sempre em atenderem a todos. Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? O que fazemos nós? O que nós sabemos? O que nós ainda buscamos? Podemos ensinar alguma coisa se ainda repetimos os mesmos erros? E sabermos pedir? Não estaremos pedindo o que já nos foi ofertado dezenas de vezes e não soubermos receber? A gente tem sempre um conselho para dar para os outros, mas a gente não escuta o conselho. Eu já escutei isso, hein? Faça você o que você recomenda aos outros. Eu já ouvi isso. Então, a gente precisa ver. O que eu sei precisa ser usado por mim. Nós temos essas respostas. Então, nós precisamos usar para nós mesmos sairmos das tribulações que muitas vezes nós mesmos aprontamos. Há muito que refletir nesse parágrafo, mas isso é tarefa individual e permanente. Todos os dias, constantemente.
o que eu sei e o que eu posso usar em meu favor, do que eu já aprendi, em vez de ficar apontando o dedo para os outros. Quando questionado por Vicente sobre como responder aos que seguem perguntando o que já deveriam saber, Aniceto diz: não temos tempo para ficar recordando lições que já deveriam estar sabidas. A espiritualidade é muito ocupada com tarefas constantes e urgentes. São muitos a serem atendidos por socorros urgentes em todos os níveis. Portanto, pedidos que nós mesmos podemos resolver devem mesmo ser ignorados por eles. Vamos amadurecer. Essa questão é fundamental. Porque, como eu já disse antes, num outro comentário, num outro capítulo, a gente parece bebê chorão. É pedir, pedir, pedir para solucionar tudo que o papai dá. Não é bem assim. Nós já estamos preparados para suprir as nossas necessidades e ainda mais, ajudar os que não sabem o que nós já aprendemos. Vamos adiante, meus queridos, vamos adiante. Aniceto explica ainda que há espíritos que ficam muito presos aos seus afetos na terra e se tornam escravos dos desejos destes, geralmente querendo atender desejos fúteis. Isso é importantíssimo, que todos nós estejamos atentos. Seja por hábito ou desconhecimento, ficamos fazendo pedidos infantis aos nossos amados que já estão do outro lado. Ai, mãezinha, me ajuda a resolver isso. Ah, papai, me ajuda a resolver aquilo. Eles estão cuidando da vida deles agora. Eles têm uma vida, uma rotina num plano espiritual. Lá eles trabalham, eles estudam. Eles têm que seguir com a vida deles e nós com a nossa. Não é verdade? Todos precisamos entender que os nossos amados que se foram para o outro lado têm uma atividade nova, têm deveres, têm responsabilidades. Os que ficam aqui têm que seguir com suas vidas, resolver suas pendências, como eles resolveram as deles. Não podemos sobrecarregar os que se foram com nossos problemas. Se os amamos, os deixaremos livres para virem nos visitar quando puderem e ajudarão se for útil. Porque eles também nos amam. Eles não vão nos dar um mimo simplesmente para ficarmos felizes, quando esse mimo pode nos prejudicar. Não é verdade? É como dar doce demais para as crianças e não mandar escovar o dente. Não é? Trazendo para a vida prática. Foi uma grande alegria estar com vocês mais uma vez. Aprendemos muita coisa, recordamos outras tantas. Eu espero que todos façam uma autoanálise, como eu pretendo fazer a minha, e buscarmos uma solução para os nossos problemas na Terra, para não termos problema no mundo espiritual. Um abraço e até breve.